Que a paz, que a harmonia possa estar em nossos corações, em nossas mentes, que nós nos sintamos reconfortados, tranquilos, seguros do amparo e da proteção divina, e de todo o esmero com que os Espíritos nos auxiliam e cuidam para que nós possamos aproveitar todos os instantes que temos para o crescimento indispensável às nossas existências, ao momento que nós estamos aqui na Terra, aproveitando naturalmente para consolidar as conquistas do espírito imortal que somos. E nesta noite não é diferente. Nós vamos nos debruçarmos um pouco acerca de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Como já foi dito, o capítulo é o 17. Nesse capítulo, Kardec começa colocando uma passagem onde Jesus nos convida a amar o nosso próximo, a amar os nossos inimigos, a cuidar da melhor forma possível o próximo, para que nós não façamos apenas como faz toda gente, de qualquer que seja a denominação religiosa ou não. Todos procuram tratar bem quem trata bem, mas que nós tenhamos uma compreensão maior, por nos dizermos cristãos, que nós possamos estender esse tratar bem, esse acolher o próximo, seja ele quem for, independente da forma como ele se apresente, independente de como ele nos trata. Que nós possamos ter essa capacidade para então fazer uso devido do que nós estamos conquistando, que é trazer o Evangelho para a nossa vida, colocando ele no nosso dia a dia, entendendo não apenas como um ponto de estudo, mas como algo fundamental para alicerçar e fortificar-nos os passos, porque é através dessa conquista que nós vamos adquirindo a capacidade de vivenciar as diferentes situações que a vida nos impõe da melhor forma possível, dentro naturalmente das nossas ainda imensas limitações. E a proposta que Jesus faz, né, quando ele começa nos solicitando que tenhamos a capacidade de amar o próximo, termina esse trecho da fala dele convidando, né, que nós sejamos perfeitos. Ele diz que sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nós encontramos essa passagem em Mateus, do capítulo, no versículo 46 a 48, e lá ele coloca, nós encontramos essas passagens estudadas detalhadamente por Emmanuel, elucidando a largueza desse raciocínio, elucidando o que nós deveríamos fazer para sermos essas pessoas que estão buscando a perfeição, que estão trabalhando para essa conquista. Imediatamente, se nós olhássemos sem maiores cuidados, ou se ninguém nunca nos tivesse interpretado essa passagem, nós poderíamos pensar, mas é impossível para qualquer de nós sermos perfeitos como o Pai Celestial. Naturalmente, nós já compreendemos algo que Jesus não iria propor que nós fôssemos perfeitos iguais a Ele, porque uma das principais características dos espíritos superiores é a humildade. Então, ele coloca Deus, nós pensamos em Jesus. Quando no livro dos Espíritos, interrogado qual o maior exemplo que já veio à Terra, os Espíritos falam, Jesus. É o ponto máximo para o qual nós devemos olhar, para o qual nós devemos buscar compreender o que ele veio trazer e vivenciar, imitando sempre que possível. E muitas vezes nós temos a oportunidade de ouvir, seja através dos Espíritos, seja nos livros que nós temos a oportunidade de ler, essa indicação de nós procurarmos pensar sempre em como Jesus se posicionaria, qual seria a opção que ele faria diante das diferentes situações que vivenciamos. E quando nós, pelo menos, temos essa lembrança, parece que somos inspirados e fortalecidos
pelos seus mensageiros e conseguimos naturalmente não nos comportar como Jesus se comportaria, mas conseguimos já seguir a rota que um dia vai nos garantir o comportamento que nós almejamos, que é o que nós queremos. Joana de Ângeles diz, nesse livro, onde ela interpreta também as passagens do Evangelho, isso aplicado, né, ao ser espiritual, ao nosso desenvolvimento, ela diz que é a principal busca do ser, a principal luta do espírito. E nós percebemos com muita clareza que realmente é. E é uma busca que nós saibamos ou não, ela está presente em nosso coração, ela está presente em nossa mente, porque ela vem do Espírito que somos. Quando nós já conhecemos, nós que estamos aqui reunidos buscando estudar, buscando compreender e entendendo a importância disso para a nossa vida, nós já temos um roteiro traçado. Já temos as instruções que os Espíritos nos dão. Já temos o esclarecimento que nos dá uma garantia e uma largueza de caminho para a força que necessitamos. Mas nós pensamos nas pessoas que não têm, né, essa facilidade. Porque eu acho que a doutrina traz para nós uma facilidade, uma oportunidade com muita clareza, com muita objetividade. Não é uma coisa para o além, mas é uma coisa para o agora. Nós passamos a curar as nossas feridas, as nossas chagas. Eu vejo a doutrina, percebo a doutrina quando nós realmente nos empenhamos para agir de acordo com o que ela nos propõe, que já é proposto desde milênios e que nós não percebemos. Não percebemos muitas vezes porque nós preferimos olhar para as letras e não buscamos a profundidade do que está sendo proposto. Muitas vezes, em oportunidades várias, podemos ter intelecto, ter tido um alcance de inteligência mais elevado, atuante, porém, muitas vezes tomado pelo orgulho, nós não colocamos importância no que nós ouvíamos, no que nós líamos. Pessoas que imaginam que quando alguém está vinculado a interesses de desenvolver a religiosidade, de despertar os valores essenciais, os valores morais do ser, imagina que são pessoas que não estão bem colocadas na sociedade, que não são desenvolvidas socialmente falando, que não têm destaque nas situações financeiras e por isso buscam um lugar onde possam estar em evidência, onde possam se sentir importantes. Para nós que, graças a Deus, tivemos a oportunidade de finalmente ouvirmos o chamado, porque o chamado já vem de milênios. Jesus já esteve entre nós há 2000 anos, mais de 2000 anos, mas esse chamado já vem de muito antes. Cada um dos mensageiros que ele enviou à Terra trouxeram parcelas da verdade, que é uma só, mas que nós vamos desvendando à medida que vamos crescendo, que vamos consubstanciando o nosso entendimento, a nossa capacidade, é que nós vamos compreendendo gradativamente. Todos esses mensageiros passaram pela terra, servindo a Jesus, ainda que jamais tivesse falado no nome dele, porque esteve antes dele, mas traziam mostras do que pode nos proporcionar bem-estar, felicidade e discernimento de uma vida mais ética, pautada pelos padrões que, mesmo que não conhecêssemos o cristianismo, deveríamos adotar, que é o padrão de vivermos em sociedade da melhor forma possível. Se não temos fraternidade, se ainda não conseguíamos alcançar a fraternidade, pelo menos deveríamos ter a noção que deveríamos respeitar o nosso próximo, porque os valores morais sempre existiram. Quando Jesus esteve entre nós, ele não pregou nenhuma religião. Ele trouxe para nós, de forma clara e objetiva, a moral do Cristo.
A moral pregada de todas as épocas e incompreendida antes, durante a estada de Jesus e ainda hoje. Porque, naturalmente, de acordo com os nossos interesses, nós vamos mudando o que está dito, interpretando da forma que é conveniente, fazendo muitas vezes vistas grossas ao essencial e nos detendo na parte mais simples do que tivermos que cumprir. Então, muitas vezes estivemos em religiões que tinham um evangelho que proporcionava momentos de leitura do evangelho. Como nós entendíamos essa passagem? Na maioria das vezes, como algo para ser visto, para ser analisado naquele instante em que nós estivéssemos reunidos. E depois nós voltávamos para as nossas vidas, cuidando dos nossos interesses da forma que melhor nos parecesse. Então, se éramos católicos, uma vez no ano íamos ao padre e relacionávamos os delitos que julgávamos ter praticado, estávamos quites, começávamos tudo de novo. Se estivemos entre os evangélicos, o sangue de Jesus lavou os meus pecados e pronto. E ele já fez isso e eu sigo o meu caminho de aparente, muitas vezes, de aparente contrição com os valores que constam no evangelho, mas que na intimidade do nosso ser não são vivenciados. Porque nós ainda cultivamos o ódio, o rancor, o desejo de eliminar aqueles que não se conduzem da forma que nós queremos que eles se conduzam. E nós espíritas, que é o ponto para o qual nós devemos nos voltar naturalmente, já estivemos nesses diferentes lugares, mas hoje estamos como espíritas. Estamos olhando o que Jesus trouxe para nós com o olhar espírita, entendendo que nós somos espíritos, ora almas encarnadas em um corpo material para vivenciar as experiências na Terra. Então isso nós sabemos. Sabemos que a responsabilidade é nossa, que o caminho a ser trilhado muitas vezes é colocado de forma tão clara nos livros, nas diversas palestras que nós ouvimos, nos incontáveis reuniões de estudo. Então nós imaginamos que está tudo dito. Sim, está tudo claro. É tudo muito claro, muito óbvio. E nós? Nós fazemos a proposta? Nós seguimos então por ter essa clareza de ideias? Nós fazemos o que sabemos que devemos fazer? Às vezes sim, às vezes não. Depende do ponto que estamos tocando. Depende de qual é o tema que naquele instante nós estamos vivenciando. Porque, claro, nós já tivemos inúmeras vivências. E nessas vivências amontoamos uma série de vícios e algumas qualidades. Não sei, quem sabe alguém tem até alguma virtude integral, uma virtude, eu reconheço que não tem. Porque é aquele que tem uma virtude no seu mais alto grau, seja ela qual for, ela nunca entra em contradição, seja onde for. Então, se conquistássemos a paciência, seríamos pacientes independente da situação. Se conquistássemos a honestidade, seríamos honestos independente do assunto. Aí poderíamos dizer, não, mas eu jamais pego nada de ninguém. Mas será que a honestidade é apenas isso? É só não pegar o que é do outro, então somos honestos? Nós sabemos que não. A honestidade é uma coisa, é muito mais ampla. Por exemplo, é honestidade ou desonestidade nós adotarmos os postulados que a doutrina nos coloca, acharmos que eles são excelentes e não nos esforçarmos por vivenciar. Nós estamos nesse instante sendo realmente desonestos conosco mesmo. Não é que nós vamos conseguir ser perfeitos. Nos diz Emmanuel, lá na revista do Reformador, que nós estamos mais distantes da perfeição
do que o verme das estrelas. Mas do fato de estarmos distantes, não quer dizer que não deveríamos fazer o máximo de esforço possível para honrar isto que nós sabemos ser o ponto crucial da nossa jornada. Nos educarmos, trabalhar o espírito que somos em todos os lugares que nós estivermos, compreendendo a transitoriedade da vida, quando nos acontecem as diferentes situações, antes do nossa reação material, procurarmos a análise do espírito que somos. Ora, uma alma encarnada, mas com a vivência do espírito, com a conquista que nós estamos fazendo para o espírito. Então, como nós deveríamos nos comportar quando nós estamos trabalhando por algo muito maior? Não estamos trabalhando unicamente para a conquista de 60, 70, 80, 90 anos. Nós estamos trabalhando para conquistas para a eternidade. Então, quando eu consigo superar o meu orgulho, superar a vaidade, domar o egoísmo, consigo vencer esses obstáculos, ainda que seja com esforço, para levar para o outro, para compreender e entender o outro como um ser com tantos direitos e possibilidades quanto eu. Quando eu consigo lançar esse olhar, e não apenas para aqueles que eu amo, ou para aqueles que estão à minha volta, mas para todos indistintamente, quando eu consigo ampliar essa visão, eu começo a me perceber realmente como um espírito na família universal. Percebendo que todos nós temos vínculos. Percebendo que nós somos filhos de um mesmo pai. Fomos criados com igual destinação. Temos todos compromissos uns com os outros. Ora, convivemos mais lado a lado de um, ora do outro, mas os nossos atos, as nossas ações, o que nós estamos fazendo nesse instante, nesse local, interfere naturalmente na vida de outras pessoas, pelo pensamento que nós estamos emanando, pelas vibrações que nós estamos oferecendo. Mas isso não só ocorre quando nós estamos aqui. Onde quer que nós estejamos, nós estamos provocando essa interferência. Quando nós nos posicionamos no nosso dia a dia, seja qual for os nossos desejos, as nossas opções nas mais diferentes áreas, hoje, né, onde a política está, não diria nem a política, que a política deveria estar sempre, mas as situações, né, o que existe de ódio, de rivalidade, de desejos malévolos, nós naturalmente lastimamos. Porque não importando as nossas preferências, nós sempre devemos ter um olhar para alcançar a todas as criaturas. Eu não posso, nos momentos que dizem respeito a coisas que atingiram a sociedade, olhar para os meus interesses. Eu sempre tenho que olhar para os interesses de todos nós. Para o interesse daquele que não tem quem o represente, que não tem quem lute pelos seus direitos. Então, é o nosso dever de cristãos. O cristão não é aquele que simplesmente baixa a cabeça e aguenta todas as coisas. O cristão é aquele que não cultiva ódio no seu coração, mas sempre consegue se posicionar com respeito e com amor. Jesus, em momento algum, afrontou as autoridades, mas nunca baixou a cabeça diante dos desmandos. Em momento algum, ele disse que deveria derrubar o poder, fazer isso ou fazer aquilo, mas sempre incentivou a que as pessoas pudessem entender o valor que tinham, o valor de cada um, e que todos nós compreendêssemos a transitoriedade das situações. Em cada uma das suas passagens, no momento que ele coloca a brevidade e a necessidade de nós nos preocuparmos com
esse momento. Se nós nos preocupássemos unicamente com este momento. Porque, na verdade, nada podemos fazer com relação ao dia de ontem e nem sabemos se existirá um amanhã. Então, o que nós temos é esse instante. Se nesse instante, onde quer que nós estivéssemos, nós fizéssemos o melhor que nós poderíamos, em todos os aspectos, amanhã, certamente, se ele existir, tudo estaria bem. Porque é uma sequência. Mas nós atropelamos os acontecimentos. E é nós mesmos, não apenas a humanidade, não apenas a sociedade voltada mais para o materialismo, mas também nós que abraçamos uma doutrina, que estudamos vários dias por semana, que lemos e relemos muitos livros. Mesmo nós, muitas vezes, não conseguimos assimilar. E estamos ansiosos, desavorados, angustiados, revoltados, com medo. Diversas posturas que não condiz com o comportamento de um espírita cristão. Que não condiz com o comportamento de alguém que já conhece a transitoriedade da vida, que já conhece que nós eternamente evoluiremos e que nós não daremos jeito a todas as coisas nesse instante, mas elas haverão de ter um jeito. Esse jeito, nós trabalhamos para desde já possa ser o melhor possível, porque é de nossa responsabilidade. Mas não adianta nos desesperarmos. É fazer o melhor que pode, atender da melhor forma, ter o maior senso de responsabilidade possível para conosco, claro, primeiro para conosco e para todos. Não apenas o que é melhor para a minha família consanguínea, não apenas o que atende os meus interesses mesquinhos e pequeninos de uma encarnação, mas o que atende aos meus interesses de espírito em evolução. Se Jesus nos propôs a perfeição, nós sabemos que é a perfeição relativa, mas sabemos que ele não fez propostas absurdas, que ele de forma alguma colocou algo que nós não pudéssemos alcançar. Poderemos alcançar agora? Claro que não. Se nós estamos ainda em um mundo de provas e expiações, em transição já há largos séculos. E essa transição se faz morosa pela nossa falta de entusiasmo para o que é bom, para o que é útil, para o que é essencial. Porque muitas vezes nós nos enchemos de entusiasmo para questões meramente distantes. Deixamos nos empolgar inteiramente e movemos céus e terras para a conquista de coisas de agora. Então essa energia, se canalizada para o bem, se canalizada para os interesses reais, para o bem de todos nós, se essa energia for canalizada, e ela vai ser, porque à medida que nós vamos nos transformando, a doutrina espírita não vai transformar as questões sociais. Nós transformaremos à medida que nós transformarmos a cada um de nós e exercermos as funções que devemos exercer da forma que nós nos comportaríamos na casa espírita. Naturalmente, essa não será a doutrina do futuro, nos diz os espíritos, que a doutrina do futuro é o amor universal, que foi o que Jesus trouxe para nós. Por ora, nós nos detemos em denominação, nos agrupamos em denominações, porque nos identificamos e porque precisamos desses agrupamentos para nos fortalecermos. Mas quando nós estivermos repletos de amor, quando nós entendermos que onde quer que exista sofrimento, que onde quer que exista dor, é um irmão nosso que precisa que nós possamos atender com total amor e compreensão e com desejo não apenas paliativos. Porque hoje nós muitas vezes cuidamos do paliativo.
Cuidamos daquilo que resolve nesse instante, mas nunca proporcionamos o que resolve para os séculos, para a eternidade, que é o desenvolvimento do ser. É mostrar onde quer que nós estejamos. Já imaginou se nós, por acaso, trabalharmos como professores? A oportunidade que tem um professor de mostrar para os seus alunos como eles são importantes, como eles são úteis, como eles são essenciais onde estão colocados e a importância que eles têm no desenvolvimento de toda a sociedade. Onde quer que nós estejamos, se colocados na área da saúde, trabalhando, proporcionando o melhor possível. Eu não trabalho com nada disso, trabalho no comércio. Da melhor forma possível, sendo justo, sendo honesto, não usando o outro, não utilizando de mecanismos de exploração. Então não existe local que nós estejamos colocados que nós não possamos ter uma atitude puramente dentro da moral cristã. Não existe esse local. Porque nós somos chamados para ser espíritas cristãos, uma vez que foi isso que falou ao nosso sentido. Onde quer que nós estejamos. Jesus, ele pregou nas sinagogas, mas preferencialmente ele pregava nas praças, juntos com aquele povo necessitado de tudo, desprovido de todos os recursos. Ele se reunia nos lares, instituindo o estudo. Naquela época, estudava o Velho Testamento, as passagens que os profetas trouxeram, e já trazia o ensinamento novo, o ensinamento do amor explícito, porque o amor está de toda a eternidade. Porém, nós vamos compreendendo ele de acordo com a nossa capacidade, com o nosso entendimento. Antes, nós só conseguíamos perceber o olho por olho, dente por dente. Mais tarde veio Jesus nos ensinar que nós deveríamos amar indistintamente, mas que não feríssemos, porque quem com ferro fere, com ele será ferido, alertando-nos para o nosso comprometimento diante da lei divina. Porque se a lei é de amor, toda vez que nós infringimos essa lei, toda vez que nós levamos dor e sofrimento para nós ou para o nosso próximo, nós estamos dificultando e bloqueando o desenvolvimento dessa lei na nossa vida. Não impedimos o funcionamento dele no universo de forma alguma, mas nós bloqueamos a expansão dessa lei através de nós. E se Kardec coloca no item 4 os bons espíritas. Jesus dizia, bom? Por que me chama de bom? Bom só o Pai. Então, quando nós lemos os bons espíritas, nós vamos entender que não é porque nós sejamos bons, mas como nós devemos nos comportar se pelo menos nós já principiamos a compreender o que se propõe. Porque não é só estudar, não é só ler, não é só estarmos aqui a quantidade de dias que nós pudermos, mas é colocar isso no nosso coração para que possa fluir através dos nossos sentimentos. Nós captamos com o raciocínio, mas não basta que seja apenas o raciocínio. Há de trazer para a emoção, para o sentimento, para que possa então se estender. Porque se unicamente eu vou utilizar o raciocínio, muitas vezes eu vou ficar como no livro dos médiuns, logo no início do livro, no capítulo 3 do livro dos médiuns, aí Kardec coloca que tem aqueles espíritas que ficam só na parte de experimentar. E experimenta, quer ver comunicações mediúnicas, quer ver como os médios se comportam, quer ver se o médium é mais ou menos eficiente, mas fica na superfície, fica só para observação. Aí tem aqueles que acham tudo maravilhoso, mas não faz nada. É o espírito,
que maravilha de doutrina! Mas eu nem vou, porque eu sei que eu não tenho condição de fazer isso. Aí eu não vou. Os maus espíritos. E tem um espírita que percebe que está longe de alcançar aquilo que é a proposta, mas sabe que tem que começar. Então, eu imagino que sejamos nós. Sejamos nós. Então, hoje a gente anda direitinho, amanhã a gente tropeça, levanta, faz de novo, 1000 vezes. Porque não foi de um dia para o outro que a gente ficou viciado em inúmeras coisas. E quando eu falo de vícios, naturalmente não é os vícios que são vistos. Fumar, beber, usar drogas. Esses também. Mas eu falo dos vícios morais. Porque possivelmente nenhum de nós aqui teria um vício físico de beber, de fumar, de usar algum tipo de droga. Mas quantos vícios nós temos morais? Alguns que nós nem sabemos. Porque nós não nos conhecemos o suficiente. Não é à toa a proposta constante. Não é à toa que até Santo Agostinho colocou lá um ensinamento, tanto no Livro dos Espíritos, depois Kardec colocou também no Evangelho, para que nós lêssemos e lêssemos de novo, continuássemos lendo, para ver se a gente compreende que é essencial a transformação interna. Se nós queremos um mundo regenerado, estarmos no mundo regenerado, não há como se nós não estivermos regenerados. E o regenerado, naturalmente, é aquele que está aberto para alcançar a regeneração de si mesmo, já liberto do ódio, mas com todas as coisas por construir, com tudo por fazer. Porque se todos os mensageiros que vêm para nós, que trazem essas obras magníficas, ainda estão se desenvolvendo, imaginemos nós. Quantos milênios à frente nós teremos para conseguirmos chegar a um patamar de qualquer um desses espíritos que colaboraram nesta obra? Certamente milênios, mas não tem problema, porque nós temos a eternidade. Agora, o importante é que essa eternidade seja usada de forma positiva. Não é porque eu tenho a eternidade que eu vou me conformar e ser completamente medíocre, moralmente falando, em qualquer aspecto. Nós precisamos ser o melhor que nós pudermos. Não quer dizer estar nos maiores patamares de jeito nenhum. Não importa qual é o patamar social que nós estejamos colocados. Importa, principalmente, qual é o patamar moral que nós nos colocamos. Onde quer que estejamos, materialmente falando. Não importa se somos doutorados em várias especialidades. Ou se mal conseguimos desvendar o abecedário. Importa que nós saibamos em uma ou em outra posição termos a máxima capacidade possível de nos conduzir num padrão moral que o Cristo nos propõe. E que se nós não conhecêssemos o Cristo, porque sabemos que nem todas as pátrias têm esse conhecimento, nem todas as raças. Não importa, porque o mensageiro de cada um destes locais trouxe o melhor possível para aquele estágio que nós estamos. Então, todos nós não estamos desamparados nem deserdados. Todos nós temos possibilidades amplas de nos desenvolvermos. Porque os recursos, na verdade, eles estão dentro de nós para serem despertos. E esse despertar é através desse olhar. Porque eu posso ler todas as obras que a doutrina me proporcione. Se eu não conseguir fazer uma análise daquilo baseado no que eu estou nesse instante, eu não estou conseguindo aproveitar. Eu não estou conseguindo, simplesmente eu estou ilustrando o meu intelecto. Eu estou arrumando tema para conversas. Eu estou arrumando histórias para contar. Seja na palestra, seja no que for. Eu estou simplesmente amontoando histórias para contar. Se eu não tiver o olhar de que quando eu abro um livro para estudar, eu não estou abrindo um livro para estudar porque
Os que estão aqui hoje precisam. Eu estou abrindo porque eu preciso. Eu preciso estudar para compreender, para que isso de tal forma cale em minha alma que eu possa me comportar de igual maneira aqui, onde eu sou acolhida, independente das coisas e peripécias que aconteçam, ou lá fora, onde as pessoas têm bem menos tolerância, bem menos amor, muitas vezes, bem menos respeito. Mas o comportamento deve ser o mesmo. O comportamento de amor, de respeito, deve ser o mesmo. Claro que nem em todo lugar a gente vai ficar se derramando, porque não conhecemos, mas é a conduta, é a forma de nos conduzir, porque eu permiti. Porque se eu não permitir, alguém pode dizer o que quiser, mas só vai ter realmente alguma coisa a ver comigo se eu acatar aquilo como sendo para mim e receber. E aí começar a remoer, né, na minha mente e também na nossa mente durante o dia. Muitas vezes nós criamos inúmeras situações de conflitos mentais. Né? Alguém que chega para nós, que diz alguma coisa de um jeito que a gente não gostou, olhou para a gente do jeito que a gente não quis, e a gente já começa a elaborar. Por quê? Me tratou assim? O que será? O que foi? Ainda que os lábios sorriam. Mas o duelo está na mente. A investigação está na mente. E nós geralmente investigamos procurando primeiro os pontos ruins. Porque pelo menos nós poderíamos fazer uma investigação contrária que nos ajudaria. Deve ter acontecido alguma coisa com essa pessoa. Talvez ela esteja passando por alguma dificuldade, um problema de saúde, algum aborrecimento. Geralmente não é assim que a gente faz. Geralmente a gente coloca logo os espinhos, porque aí atormentamos a nossa mente. Porque, claro, nós queremos o de amor, de harmonia, de respeito, de fraternidade, de irmandade. Sofreu tudo o que sofreu. Do aplauso para o mesmo dia, as chibatadas, os impropérios e tantas e tantas formas de agressão que provocavam nele imensa compaixão por todos nós. Compaixão pela nossa falta de compreensão, de entendimento, pelo tanto que nós estávamos nos complicando. Né? Ele quer só amor. Então, muitas vezes o que nós queremos, ser bem tratado o tempo todo, viver sempre, com todos fazendo o que nós desejamos, são coisas que não nos beneficiaria. Porque se o tempo todo nós estivéssemos com pessoas que pensam como nós, que compartilham dos mesmos ideais, que lutam do mesmo jeito para que as nossas conquistas sejam efetivadas para todos, não para alguns, dificilmente nós íamos estar com vontade de lutar. Poucos. Porque geralmente, quando a coisa está tranquila, a gente se acomoda e aproveita. Já imaginou se você perguntar para a maioria das pessoas: o que você faz no momento de lazer? Aí vai vir praia, piscina, cinema, música, as mais variadas coisas. O que é que você faz na hora de lazer? Estudo, doutrina espírita. E quando é que tu aproveita a vida? Porque não compreende que é um lazer você fazer algo que vai lhe proporcionar um bem-estar, que vai lhe proporcionar, lhe garantir um bem-estar independente de como as coisas estão fluindo. Claro que tem dia com mais lágrimas, tem dia com mais sorriso, porque depende. Claro que a gente ainda não conseguiu o patamar dos mártires, claro, estamos bem distante disso, mas com a compreensão que nos permite ter um conforto de não ficar no desespero, na agonia. Então não é a atividade, é como nós estamos exercendo. Eu estou exausto de trabalhar o tempo inteiro na caridade. Não estou trabalhando na caridade. Com certeza não estou. Porque fazer o bem faz bem. Quem já viu fazer o bem fazer mal, minha gente? Não tem possibilidade. Não tem possibilidade.
Ah, é muito, muito perseguido. Estão querendo aprender. E, por sua vez, nós que devemos estar como professores para algumas situações, devemos agradecer a Deus a oportunidade. Quando nós sentimos aquela irritaçãozinha chegando diante de uma situação, nos lembrarmos. Aqui tem olhos que estão nos vendo e que precisam de um bom exemplo. Que precisam de um exemplo, da mesma forma que nós temos. Porque cada página que nós lemos é um bom exemplo de alguém que se esforçou para ser o melhor possível. E nós somos para outros. Então, esse desejo e essa determinação é de todos os momentos. Então, se queremos, de fato, conseguir, né, estar dentro desses bons espíritas, é o espírita consciente das responsabilidades que tem. É o espírita que não é bom, porque Jesus disse que nem ele era bom, mas é o espírita que está bem consciente do que deve fazer. Então, ele é bom em executar o que ele precisa para alcançar os objetivos. Então, que nós possamos alcançar os nossos objetivos, que nós possamos nos desenvolver nesta encarnação o mais que nós pudermos, que aproveitemos todos os instantes, todos os momentos, para nos fortificarmos, nos fortalecermos, sermos melhores do que ontem e cada dia superando a nós mesmos, nunca ao nosso próximo, porque com o nosso próximo a gente segue de mãos dadas. E se ele ficar, a gente volta para buscar, mas sempre melhor do que eu fui, mas hoje é tarde e amanhã melhor do que estou nesse instante. Esse é o objetivo que nós devemos traçar para nós. O crescimento que nos fortalece, que nos dá um bem-estar que nada na terra poderá tirar. Que a paz seja em nossos corações. Muito grata, meus irmãos.